Olá, meu nome é Iago, sou estudante da Universidade de Brasília, do curso de Nutrição, e vim apresentar o meu trabalho de iniciação científica no Congresso de Iniciação Científica, que é a análise do percentual de gordura corporal por meio de fotografias 2D em relação à densitometria por dupla emissão de raio-x, o DEXA. Partindo para a introdução, é conhecido que a avaliação da composição corporal é de suma importância para o monitoramento do estado nutricional em diferentes fases da vida e diferentes condições clínicas. Para essa finalidade, o DEX é considerado padrão ouro, mas ele possui limitações em relação a custo e mão de obra especializada. Nesse sentido, outros métodos têm sido propostos para suprir essas lacunas, limitações, e a avaliação por fotos é um método mais recente que apresenta uma boa aplicabilidade, baixo custo e alta precisão em relação ao DEXA. No entanto, esses métodos ainda são mais recentes e necessitam de maior validação. Nesse sentido, o nosso estudo avaliou o aplicativo Shaped, que realiza a avaliação da composição corporal por 4 fotografias 2D, e ele estima esse percentual de gordura corporal através de métodos de processamento de imagem digital, redes neurais convolucionais e machine learning. Assim, o nosso objetivo foi avaliar a eficiência do Shaped, esse aplicativo, em relação à densitometria corporal por dupla emissão de raio-x, o DEXA, que é o método padrão ouro. Bem, avaliamos 50 indivíduos, entre homens e mulheres, de 18 a 65 anos. A avaliação da composição corporal foi realizada em todos os indivíduos pelo DEXA e pelo Shaped, com as fotos no mesmo dia para cada indivíduo. E para avaliar a concordância entre os resultados de percentual de gordura corporal dos dois métodos, utilizamos o método a abordagem de Bland-Altman, de 99, coeficiente de correlação de concordância de Lean, CCC, e as medidas de erro médio absoluto, erro médio quadrático, raiz do erro médio quadrático, erro médio percentual absoluto e erro médio percentual. Também estabelecemos pontos de corte para avaliar o CCC, e todas as análises foram realizadas no programa PRISM versão 8, com nível de significância estabelecido em P menor do que 0.05. Lembrando que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética. Partindo pelos resultados, essas são as características descritivas da amostra. A gente teve 58% dos indivíduos do sexo feminino, com a idade média de 25 anos, e um IMC médio de 25, sendo que a maior parte desses indivíduos, grande parte, estava em eutrofia ou em sobrepeso. O valor de CCC, de coeficiente de correlação de concordância de Lean, foi de 0,829, que indica uma concordância forte entre os dois métodos. A diferença média absoluta foi de 0,538, estimada pelo teste de Bland-Altman, então 0,538 de percentual de gordura corporal, e a diferença média percentual foi de 5,46% entre os dois métodos, estimada pela regressão linear. Aqui podemos ver esses dois testes, Bland-Altman à esquerda, regressão linear à direita. No teste de Bland-Altman, figura a gente consegue observar na linha tracejada central essa diferença média de percentual de gordura de 0,538 aproximadamente entre os métodos, e nas linhas pontilhadas acima e abaixo, um intervalo de confiança de 95%. De forma semelhante, na regressão linear, a gente consegue ver na linha tracejada a diferença percentual de gordura entre os métodos, nas linhas pontilhadas acima e abaixo, o intervalo de confiança, e na linha vermelha, a tendência. Bem, aqui temos as medidas de erro, com destaque para o erro médio, 0,54, erro médio absoluto de 4,34, erro médio percentual de 8,73% e o erro médio percentual absoluto de 20,09%. A discussão e conclusão. Quando a gente avalia a concordância forte entre os dois métodos, com a diferença média pequena, de 0,54, entre os métodos, um erro médio também de 0,54 e um erro médio percentual de 8,73%, a gente pode dizer que o Shaped é potencialmente eficaz em estimar o percentual de gordura corporal quando a gente compara ele ao DEXA. No entanto, quando esses valores de erro são observados de forma absoluta, a gente tem valores maiores, tanto no erro médio quanto no erro médio percentual absoluto. Isso reflete no teste de Bland-Altman, que a gente pode observar que existe uma certa dispersão dos dados. Então, o Shaped ele tende tanto a subestimar quanto a superestimar o percentual de gordura dos indivíduos quando comparado ao DEXA.
E a gente pode ver essa tendência de superestimar e subestimar o percentual de gordura dos indivíduos na regressão linear, onde quando o indivíduo tem uma média de percentual de gordura corporal entre os dois métodos menor, aproximadamente abaixo de 20%, o Shaped tem uma tendência de superestimar esse percentual de gordura. Já quando aproximadamente o indivíduo tem acima de 35% de percentual de gordura, o Shaped tende a subestimar o percentual de gordura. Então isso é bem importante da gente observar na hora de interpretar os resultados desse estudo. Por fim, sugere-se que estudos futuros avaliem populações mais diversas, com amostras mais amplas, e comparem o desempenho do Shaped em relação a outros métodos já validados, também com o DEXA, para a gente entender melhor a aplicabilidade desse método de avaliação por fotos. Muito obrigado, e eu deixo aqui meu contato para dúvidas, elogios e esclarecimentos.